Olá, bom dia! O Globo Comunidade hoje fala de uma área na zona oeste do Rio que tem o tamanho do bairro do Leme e que começa a ser transformada para as Olimpíadas de 2016. Um escritório de arquitetura britânico foi o vencedor do projeto para a construção do Parque Olímpico, que vai reunir um maior número de equipamentos esportivos. Lá serão realizadas as principais competições. Estão as grandes áreas públicas de encontro dos espectadores, patrocinadores e atletas. Com o parque, serão 4 núcleos olímpicos na cidade: Barra da Tijuca, Deodoro, Maracanã e Copacabana. O projeto prevê instalações provisórias que depois serão desmontadas e a ocupação de toda a área até o ano de 2030, com a construção de prédios e de um centro de treinamento. Será um grande legado para a cidade do Rio, reaproveitando equipamentos construídos para os Jogos Pan-Americanos e que não tiveram plena utilização depois dos Jogos. Então, como será o Parque Olímpico do Rio? O projeto, as obras e os benefícios para toda a cidade, esses são os assuntos hoje aqui no Globo Comunidade. A gente conversa com Bernardo Carvalho, diretor de marketing da empresa Olímpica Municipal, com Agberto Guimarães, ex-atleta e diretor de esportes do comitê organizador dos Jogos Rio 2016, e ainda com o Rodrigo Borges da Silva, que é ex-aluno e professor de judô do Instituto Reação. Agradeço muito a presença dos nossos convidados aqui hoje. Vamos começar o programa então falando sobre o resultado do concurso que escolheu o projeto urbanístico para o Parque Olímpico da Barra. O anúncio foi feito no dia 19 de agosto. William Hemway, de Londres, na Inglaterra. O escritório tem experiência, criou o projeto dos Jogos de Londres de 2012 e agora vai dar forma a um dos cenários mais importantes das Olimpíadas do Rio. O Parque Olímpico está sendo considerado pelos organizadores o coração dos Jogos de 2016. Em toda esta área, que tem aproximadamente o tamanho do bairro do Leme, na Zona Sul, vão acontecer 15 modalidades esportivas. O plano urbanístico vencedor define, por exemplo, onde ficarão as instalações esportivas. O projeto de arquitetura de cada uma delas vai ser definido em outro concurso. No local, já existem a Arena Poliesportiva, o Velódromo e o Parque Aquático Maria Lenk. As 3 instalações foram construídas para os Jogos Pan-Americanos e serão aproveitadas em 2016. Serão construídos novos complexos, quadras de tênis, pista de atletismo e um centro aquático temporário, onde serão disputadas as provas de natação, além de hotel e centro de mídia. Depois dos Jogos de 2016, toda a área vai se tornar um centro urbano, com prédios residenciais, comerciais e áreas de lazer. Ali também vai ficar o primeiro centro de treinamento olímpico do país, que será utilizado por atletas de mais de 20 modalidades. É o grande legado que ficará. Terminados os Jogos Olímpicos, ele será o centro de treinamento. Lógico que os atletas serão os grandes beneficiados. Esse concurso aí teve participação de 60 países e agora, depois de ver o projeto, aí a gente quer ver como é que vai ser essas obras, né? A prefeitura até agora não decidiu ainda quem vai pagar por todas elas. Uma possibilidade é a parceria com as empresas privadas. Eu quero começar então perguntando para o Bernardo como é que está essa negociação para tirar do papel que a gente viu ali. É isso aí, Maria Paula. O que a gente está fazendo, bom dia a todos. O que a gente está fazendo hoje, que a prefeitura está trabalhando hoje, é exatamente na modelagem dessa parceria público-privada. A gente tem uma área ali altamente valorizada, na zona oeste do Rio, mas altamente valorizada, e o que a gente quer fazer é conseguir que a iniciativa privada banque pelo menos parte desses equipamentos. A ideia da prefeitura é gastar o dinheiro nas obras de infraestrutura que estão acontecendo na cidade. Então, a gente acredita que, modelando essa parceria público-privada, a gente consiga levantar parte do dinheiro para a construção desse parque. Esse foi um concurso para o plano urbanístico daquela área, né? Agora, os equipamentos que terão que ser construídos, aí serão feitos novos concursos? Isso, serão feitos novos concursos, isso já está dentro dessa modelagem que está sendo planejada para essa parceria público-privada e serão feitos novos concursos. Tem prazo para conseguir esse dinheiro ou isso depois dos jogos que vai se pensar? Claro que tem um prazo. A gente tem que modelar isso tudo antes. A gente já fez o concurso do Parque Olímpico já com algumas premissas para essa modelagem. Então, a gente, logo de cara, a gente já definiu que 60% dessa área devia ser ocupada por equipamentos provisórios, que depois essa área, 60%, a ideia é que eles vão para a iniciativa privada, para o mercado imobiliário, que é muito aquecido naquela área, e a gente vai fazer esse processo com cuidado para que não haja desertificação daquelas áreas. Então, o plano de legado já foi todo desenvolvido
nesse concurso do Parque Olímpico. E é uma área estratégica também, ambientalmente falando, né, cercada de várias lagoas, muita área verde. Bom, eu queria saber então do Egberto, vamos falar um pouquinho de como é que vai ser, né, esse lugar onde vão ser disputadas 15 modalidades, algumas das mais importantes, né, como tênis, o próprio judô. A gente tem um judoca conosco aqui hoje. Como é que vai ser lá? Olha, bom dia a todos. Como você bem falou, ali vai ser o coração dos jogos, né? Nós teremos lá mais de 50% dos esportes sendo realizados naquela área. Agora, eu acho que o mais importante de todo esse processo é exatamente o que o Bernardo está falando. A gente está pensando na utilização de todas dessas instalações pós-jogos, né? Isso já está sendo pensado agora. Nós, quando concebemos esse plano no módulo Jogos, pensando nas modalidades que seriam realizadas lá, nós também pensamos na transformação desse parque esportivo no futuro centro de treinamento, né? Que isso é, digamos assim, um anseio de todos os atletas brasileiros, inclusive eu que fui atleta, todos queriam ter um centro de treinamento dessa qualidade. E esse é o primeiro centro de treinamento nesse nível no Brasil e na América Latina. O que vai ficar e o que é provisório, Egberto? Olha, nós temos, rapidamente, provisório, a gente tem os campos de hóquei, hóquei na grama, a piscina onde será realizada as competições de natação é provisório, uma parte do centro de tênis será provisório, a outra não, uma parte do centro de tênis fica como legado para o centro de treinamento, ou seja, a arena principal ou a quadra principal ela é reduzida, a capacidade dela é reduzida, mais ou menos nos moldes que o Estádio Olímpico de Londres está sendo feito. Então, você tem um estádio que hoje tem a capacidade de 80 mil lugares, ele vai ser reduzido para 45, 35, 45 mil lugares. No nosso caso, a gente vai reduzir a arena de tênis para 3 mil lugares, 3 a 5 mil lugares. E isso garante com que a gente a possibilidade de nós realizarmos grandes eventos e termos, ao mesmo tempo, um local para treinamento e desenvolvimento da modalidade ali dentro. É uma área muito grande essa que o Egberto está falando, que engloba equipamentos construídos também para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Você se lembra, né? Como o Velódromo e o Parque Aquático Maria Lenk. Nesses dois casos, serão necessárias obras de adaptação e de reforma para se adequarem às exigências do Comitê Olímpico, né? No caso do Velódromo, por que vai ter que ser refeito? Eu lembro que na época todo mundo ficou muito satisfeito, né? Era um projeto bastante caro, super moderno. Mas que não vale para a Olimpíada, por quê? Você tem duas situações, tá? A gente está vendo imagens aí, ó, vamos traçar aqui um paralelo entre o velódromo e o meu esporte, no atletismo. Uma pista de atletismo, ela tem um tempo de, digamos assim, de utilização. A mesma coisa acontece com a pista do velódromo. Essa pista, naturalmente, que foi construída para os Jogos Pan-Americanos, e ela já foi, digamos assim, o último equipamento que foi construído para os Jogos Pan-Americanos, ela foi entregue para a gente muito próximo dos Jogos já em 2007. Imagina, de 2007 até 2016. Foi muito usada? É muito velha? Vai ficar velha? Ela passa por... ela tem que passar por uma modificação. A própria Federação Internacional dos Esportes Olímpicos, a cada edição dos Jogos Olímpicos, eles fazem, digamos assim, eles revisitam os planos, né, técnicos de cada uma das áreas de competição e propõem algumas mudanças para que, no caso do velódromo, para que o velódromo se torne mais rápido, novos equipamentos surgem, né, para a construção de pistas mais rápidas, né? Então, e o próprio velódromo, digamos assim, a caixa inteira, ela tem que ser reformada para poder te permitir que você tenha um número de espectadores muito maior do que nós tivemos para os Jogos Pan-Americanos. A gente pergunta isso porque são obras que envolvem bastante recursos, né? Na época do PAN era 14 milhões de reais, dinheiro lá em 2007 para construir o velódromo. A gente até entende aí que, enfim, tenham técnicas mais modernas hoje. Mas no caso do Maria Lenk, a gente tem um parque aquático novinho, mas vai ser feito um outro lá. Por quê? Será que não se pensou na época, já que a gente queria a Olimpíada? Já não, nós sabia pensamos. Disso. Tanto foi pensado que o próprio parque aquático, da mesma forma que o João Avelange, as duas instalações foram pensadas de modo que a gente pudesse aumentar a capacidade de cada uma dessas instalações. A gente está vendo aí as imagens do parque aquático, né? Então, se você vê aqui nas duas extremidades, seriam os locais que a gente poderia colocar mais arquibancadas, né? A própria FINA nos recomendou a não mexer na configuração desse parque aquático, porque ele atende às necessidades das competições nacionais e competições regionais. Então, eles estavam com a preocupação da gente ficar com uma instalação
com uma capacidade muito grande e você não ter utilização para essa instalação. No modelo que ela está, ela atende plenamente todos os campeonatos que nós já realizamos lá dentro. E nós já realizamos vários campeonatos ali dentro desse conjunto aquático. Então, quer dizer, fica mais fácil nós seguirmos o modelo que Londres está seguindo. Eu acabei de voltar de Londres agora, quando fui para os eventos testes. A arena de basquete, onde serão realizadas todas as eliminatórias, é uma arena totalmente temporária, 100% temporária. Então, você tem um custo inicial que aparentemente é alto, mas quando você faz uma conta de chegada, olhando para a manutenção e o tempo que você tem de utilização desses espaços, no final ele acaba sendo barato, fazendo o que a gente vai fazer com o parque de natação, que precisa ter uma capacidade mínima para 18 mil pessoas, mais ou menos. Bom, você veio de Londres, né? A gente já tem aí pelo menos um teste, né? Já que a empresa que vai fazer o Parque Olímpico é a mesma que está fazendo Londres Olimpíadas de 2012. A gente faz um rápido intervalo, na volta vamos falar sobre o legado que a cidade ganha depois das Olimpíadas, né? É preciso planejar bem o futuro. A gente já volta, não sai daí. O Globo Comunidade está de volta hoje. Falamos sobre o Parque Olímpico que será construído na Barra da Tijuca para as Olimpíadas de 2016. O bairro sofrerá diversas mudanças que incluem a construção das vilas Olímpica e Paralímpica para os jogos e corredores viários que vão interligar os núcleos olímpicos. Vamos acompanhar então um trecho do vídeo de divulgação do COB. Financiada integralmente como parte do Plano de Desenvolvimento do Rio, esse complexo inclui uma grande área de entretenimento, a Rua Carioca, e uma praia olímpica privativa de uso dos atletas visitantes. A região Barra irá sediar cerca de 50% das competições dos Jogos Rio 2016. O Rio Centro será palco de 4 competições olímpicas e 2 paralímpicas, tendo a Vila de Mídia logo ao lado. Basta atravessar a rua para encontrar os centros de imprensa, rádio e TV e o Parque Olímpico, que receberá 10 competições olímpicas e 11 paralímpicas. O Centro Olímpico de Treinamento, um legado que teve início nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, será um local de formação esportiva e treinamento de primeira linha para atletas de 22 modalidades. Ele será o primeiro deste gênero na América do Sul. Também no Parque Olímpico se encontra o primeiro dos 4 palcos com transmissão ao vivo dos Jogos e grandes atrações musicais, que promoverão a celebração do esporte em cada uma das regiões.